Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Resenha da Fé. Esse é um canal que nós vamos tratar de assuntos teológicos e para essa resenha eu trouxe hoje dois convidados especiais. Pastor Leandro Peixoto, que é o pastor da Segunda Igreja Batista de Goiânia. E nosso sócio, o pastor Rietson, que está aqui conosco, né, trazendo aí sempre uma palavra, sempre um estudo. Sejam os dois muito bem-vindos. E Rietson, né, novamente Obrigado. aqui. O pastor Leandro está vindo de longe, de Goiânia. Você já teve mais vezes aqui em Salvador? Eu estive aqui, se não me falha a memória, em 2009 ou Olha. 10. Eu preguei na Batista Sião. A Sião. Pastor Walter Baptista. Tá lá ainda? Tá lá ainda, pastor Walter. Um abraço, pastor Walter. Tá lá ainda. É. Pois é, gente. Hoje nós vamos resenhar aqui sobre um tema muito falado, pouco compreendido, né? Quero falar aqui hoje a respeito de igreja. E eu quero tratar hoje de um assunto, Leandro, de um assunto que trata do ponto de vista da necessidade da igreja. Você que está assistindo, você vai aprender hoje de um ponto diferente que talvez você nunca tenha percebido ou pensado a respeito. Mas antes disso, é importante que você faça o quê? Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione ali o sininho das notificações para que quando tiver um novo vídeo, você seja notificado, o teu telefone toque um bip, enfim, você fique ali sabendo que tem um novo vídeo, tá ok? E a você que já é inscrito, nosso muito obrigado. O canal Resenha da Fé tem crescido e isso graças a vocês que estão aí divulgando. Então continue divulgando, você que já é inscrito, acompanhando aí, né? Você sabe que toda terça-feira nós temos um novo assunto, uma nova resenha. O Resenha da Fé fala diretamente de Salvador, na Bahia, direto para o Brasil, para o mundo. Olha, já fiz o merchan. Voltamos para cá. Meu amigo Leandro, que veio para a Bahia para falar num evento, que daqui a pouquinho o Redson vai estar falando desse evento. Você veio então em 2013, você falou? Em 2009 ou 10, não me falha a memória. Como é que você viu essa Bahia depois desse tempo? Talvez você que veio de longe, que às vezes a gente vem do aeroporto, pega a paralela, né? E não acaba não vendo. É uma outra Bahia. Eu estou na Bahia, só para você ter uma noção, desde o ano 2000. Né? E eu posso dizer bem isso, é uma transformação. Quando vem gente de fora e a gente tem esse tempo de fazer o tour baiano, né? Pelourinho, aquela Praia do Forte, e as pessoas dizem, poxa, como mudou Salvador. Então seja muito bem-vindo novamente a Salvador, a nossa terrinha. Eu já sou baiano, né? Vocês estão vendo que minha voz aqui é de baiano, né? Me sinto baiano de coração. Há 22 anos aqui. O leite quente ficou lá, né? O leite quente dá dor no dente. Um abraço paraense aqui, ó. A Rias está falando aqui. Minha sogra é baiana. É? Ela é de Riachão das Neves. Olha. Então você, quando vai para casa da sogra, você come muito bem, né? Aquela comida baiana. Ela até me ensinou a fazer muqueca. É mesmo, Faço muqueca. Tá vendo aí? Azeite de dendê, leite de coco, sei fazer direitinho. É baiano. Gente, nós vamos tratar aqui então desse assunto da igreja, da necessidade da igreja. E eu quero chamar aqui a vocês para essa resenha para ver de um ângulo diferente. Sempre que a gente fala qual é a necessidade da igreja, e a gente fala do ponto de vista de dentro para fora. Ou seja, a igreja ela é necessária para a comunidade? São esses questionamentos que normalmente a gente faz. Ela é necessária para a comunidade? Perguntas que os pastores têm costume de falar. Irmãos, se a nossa igreja sair daqui, será que ela vai fazer falta? Né? Mas hoje eu quero chamar de um ângulo diferente. Ou seja, a igreja ela é necessária para nós, os crentes? Ela é necessária para o membro? Qual é o grau de necessidade? E aí eu vou refazer a pergunta que os pastores fazem para fora. Vou fazer agora para nós que estamos aqui na resenha. Se a sua igreja não existir, ela vai fazer falta? Para você faz falta? Eu não sei se quem está nos assistindo ou vocês como pastores aqui tem a sensação. Eu tenho essa sensação. Eu acho que eu tenho que trabalhar isso no psicólogo, inclusive. Quando eu tiro férias, e isso acontece uma vez por ano, lamentavelmente, só uma vez por ano, eu confesso que na primeira semana eu fico ligado ainda na igreja. A gente fica muito envolvido. Quanto tempo você tem de pastorado? 6 anos. E aí quando eu vou numa praia, Redson, quando eu tô num lugar muito legal, sabe aquele lugar que você nunca foi? Você, poxa, que legal. E de repente eu me lembro que é domingo. Acaba meu dia.
O dia vai embora, porque eu digo, meu Deus, eu tinha que estar na igreja. E olha que lição, e aí eu olho pro meu relógio, e aí sei, agora tá tocando o segundo louvor. Daqui a pouco eu vou ter que subir, quer dizer, não é eu mais, alguém vai ter que subir no púlpito. E aí eu quero pegar o telefone e quero acompanhar. E eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu acompanhei os cultos. Devia estar descansando, devia estar, né? Mas para mim a igreja é necessária, para mim essa comunhão é necessária. E para você, a comunhão, a igreja, ela é necessária. E aí nós temos aqui o pastor Leandro, meu xará, e ele já falou a respeito disso. Eu queria que você nos ajudasse, nos ensinasse a ter essa visão da necessidade. Eu quero usar uma expressão que você já usou há um tempo atrás, chamada print da igreja. O print é quando você pega o seu telefone e copia a tela. Então é olhar para a igreja hoje, fazer uma cópia dela, ou seja, uma foto dela e analisar isso. Queria que você nos ajudasse com relação sobre a necessidade da igreja para os que estão dentro. Tá. Um pouquinho da minha história. Eu não sou de pedigree batista. Na verdade, minha conversão ela foi aos 19 para 20 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Minha família não era evangélica, né? Se diziam católicos nominais. Eu tinha raiva de crente, nunca gostei de crente, achava crente enjoado, chato, etc. Eu fazia. Né? E agora quando conheceu? Então, aí eu me converti com 19 para 20, é uma longa história, vou encurtá-la. Eu fazia o 2º ano de matemática na Federal de Goiás. Meu desejo era ser professor. E quando eu entendi a conversão, quando eu caí em mim, professei minha fé, logo eu entendi que eu deveria ensinar a Bíblia, que ser pastor. E a igreja desde então foi muito importante para mim, porque minha família era totalmente desestruturada. Meu pai era alcoólatra, minha mãe não tinha a menor maturidade, e eu encontrei na igreja uma família, um refúgio. Então, todo domingo à noite, quando eu percebia que o culto estava terminando, eu tinha que voltar para casa, começar a semana, aquilo era agonizante para mim. Porque eu amava a comunhão da igreja, né? Sempre amei desde minha conversão. E fui para o seminário, logo aprendi a ouvir e a ler boas mensagens e não gostava do que eu via. Mas duas coisas me chamavam bastante atenção. Era na igreja, na reunião da igreja. A comunhão saudável e as brincadeiras saudáveis, o desejo mútuo de estar juntos ao final do culto. Coisa que eu não via geralmente na família. E quando via era tudo regado a bebida alcoólica e muita briga. Então, de repente, eu vejo aquele bando de gente diferente, reunido no mesmo lugar, na mesma igreja, idades diferentes, gostos diferentes, faixa etária diferente, etc. Classe social diferente, e vivendo, rindo, brincando. Aquilo me cativou. E o ensino da Bíblia, né? A pregação. Então, essas duas coisas foram muito importantes para mim. Eu fui para o seminário em Goiânia, fiz 4 anos de seminário, me formei e de lá fui para os Estados Unidos, fiz meu mestrado. E pastoreei ao final do mestrado nos Estados Unidos, mais 4 anos lá, eu vim para o Brasil e pastoreei em Campinas, São Paulo. Igreja Batista Central em Campinas, por 13 anos. 13 anos. E depois eu recebi o convite desta igreja onde estou, em Goiânia, que é minha igreja mãe. Foi de onde eu saí para ir. Foi lá que você descobriu essa comunidade, essa comunhão, esse momento gostoso de comunhão. Isso. E aí voltei para trabalhar na igreja. Eu estou na 2ª Batista em Goiânia desde janeiro de 2016. Então, faz as contas. 16, 17, 18, 19. Aí 19 estoura a pandemia. Então, assim, você chega numa igreja como a 2ª igreja, é uma igreja que fez esse ano 78 anos. Uma igreja histórica. A Goiânia fez 89 anos esse ano. Imagina. E a igreja tem 78. Então, um pastor chega numa igreja, ele vai levar pelo menos 5 anos para conhecer a igreja e vice-versa. Por mais que você seja da casa. Mas eu fiquei fora da casa. Sim. 4 nos Estados Unidos e 13. E 13 em Campinas. Fiquei 17 anos fora. Isso. Então, assim, quando eu
poderia dizer que eu estava já confortável para tentar fazer qualquer mudança na igreja, veio a pandemia. E aí esse era um processo de revitalização. Eu fui para a segunda em Goiânia para replantar a igreja. A igreja sofreu muito nos últimos ministérios, houve um êxodo muito grande, feridas que a gente está acostumado a ver, infelizmente, né? Por parte da igreja, por parte de pastor, enfim. Uhum. Então, eu, desde que cheguei lá em 2016, eu vinha trabalhando essa questão, a importância da pregação bíblica e da convivência familiar, que foi o que muito me chamou a atenção. E eu sempre vi muito isso na Bíblia. Um dos versículos que mais chamou minha atenção quando eu me converti foi o de Paulo, quando ele diz que Deus nos chamou para o ministério de reconciliação. Uhum. Minha família sempre brigando, meu pai, bêbado, como eu disse, brigava demais com a minha mãe, ameaçava matá-la. Quantas vezes eu tive que apartar briga dos dois nesse sentido? Os dois são falecidos. Então, eu sempre percebi isso, e quando eu chego na segunda igreja, é isso que eu estou trabalhando, essa revitalização, a importância da igreja para o membro. Eu, Deus, com a minha igreja, eu e a minha família da fé. Aí vem a pandemia. E, ao meu ver, o que a pandemia fez foi expor muito rapidamente que, de fato, é a igreja para a maioria do povo ocidental, não diria só do Brasil. Uhum. E foi quando, então, em 2020, ano passado, em outubro, eu preguei uma série, a gente já estava voltando, digamos, da pandemia. Da pandemia, justo. E eu comecei uma série chamada O Print da Igreja. Não me lembro exatamente quantas mensagens foram, cerca de 16, parece-me. Foram 16. Isso. E tratando, na verdade, é a doutrina da igreja que eu fui tratando. A eclesiologia. Né? Uhum. Aí eu fui mostrando isso para a igreja. Porque uma coisa que ficou muito, muito gritante para mim foi o seguinte: quando veio o lockdown, a pandemia, começou-se a falar sobre serviços essenciais. Serviços essenciais funcionam. Justo. O que pode, né? Igreja é essencial, igreja não é essencial e etc. E sim, igreja é essencial. E com isso eu não digo que não deveríamos ter tido, como tivemos, períodos em que foi necessário afastamento e, portanto, fechamento da igreja. Não estou nem entrando nesse mérito. Uhum. Eu acho que em algum momento aquilo foi de algum modo importante. Enfim. Mas para mim o que mais chamava atenção era como os crentes como um todo entenderam isso como é verdade. A igreja sou eu. Igreja sou eu. Fecha o templo, mas não fecha. A gente justificava. A gente via muita gente justificando. Fecha o templo, eu reúno com a minha família em casa. E então, igreja não é essencial desse jeito. Igreja sou eu. Não foi a pandemia que incutiu isso na gente. Não deu tempo. A gente já vinha pensando isso. Quantas vezes você já deve ter ouvido? Quanto tempo você tem de batista? 15 anos. 15 anos. Se você nasceu. Eu sou mais velho. Não é possível que você é mais velho. Então você vai lembrar do que eu vou te dizer. Como é que geralmente pastores batistas antigamente faziam apelos? Eles falavam assim. Domingo à noite, estilão Billy Graham, fazia o apelo. Aí ele dizia assim: eu tô chamando você para Jesus. Não tô te chamando para a igreja. Isso começou nos anos 90, final dos anos 90. Pois é. Eu não tô te chamando para a igreja. Eu quero que você tenha um compromisso com Cristo. Então, a igreja é outra coisa. Não é religião, não é sobre religião. Não é sobre religião. Não é... Então, desde... Mas aí você está dizendo um tempo em que, embora não seja do tempo Billy Graham, eu era menino quando o Billy Graham pregava. Mas a gente ouve isso, inclusive, até hoje. Até hoje. Isso não é uma coisa de tão lá, antiga. Tá aqui ainda. Mas até presente, hoje, né? exatamente. Isso é nas igrejas que ainda fazem apelo. Isso é uma coisa que começou a surgir ao final dos anos 90. Essa ideia de que não é igreja, não é religião, é sobre Jesus. Porque os anos 90, eles foram marcados pelo finalzinho ainda, mas daquela guerra denominacional onde você só vai pro céu se for batista. Né? Você só vai para o céu se for presbiteriano, se for assembleano. Então havia um movimento muito forte, denominacional, e aí você começa um movimento oposto.
Aí você começa a dizer, não é sobre ser batista, não é sobre ser presbiteriano, assembleano, é sobre ser de Jesus e isso não tem nada a ver com religião. É uma grande mentira, né? Com igreja. Mas o ponto é o seguinte que eu quero destacar. Quando você começa a dizer isso repetidamente, isso se torna uma verdade indiscutível. De fato, o convite de Jesus é para segui-lo. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: onde no Novo Testamento você conseguiria comprovar que o chamado de Jesus é simplesmente para segui-lo sem a igreja? Não existe. Porque o mesmo Jesus que diz, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele diz, eu edificarei minha igreja. Aí ele conclui Mateus 28 com a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações. O livro de Atos nos mostra como a grande comissão foi cumprida pela igreja primitiva. E você vai ler Atos de ponta a ponta e você não vai ver a evangelização acontecendo a parte da plantação de igreja local. Não existe isso. Agora deixa eu fazer só um ponto aqui. Uhum. Você acredita que aquele movimento de crescimento de igreja, Peter Wagner, não nos influenciou de alguma maneira esse discurso de igreja sou eu, igreja não é tão importante? É mais profundo do que isso. A individualidade ocidental ela tem se tornado cada vez maior. Hoje ninguém quer compromisso com instituição, casamento, trabalho. Mas você não acha, Leandro, que eu entendo isso, e isso vem se desenvolvendo no decorrer dos tempos, em função também dos maus tratos, de traumas? Aí é que tá. Na série de mensagens eu trato isso. Isso é bem levantado. A maioria das pessoas que se decepcionam com a igreja, eu tenho percebido isso. As que levantam essa bandeira, elas dizem, sim. Mas eu prefiro ficar em casa porque lá... Sim. Ano que vem, Deus permitindo, eu vou fazer 25 anos de ministério. Ao longo desses anos, em Campinas, em Goiânia, aconselhando, essa semana mesmo, aconselhando um casal quebrado, vindo de outra igreja. O que eu descubro? A grande parte dessas pessoas, a decepção delas não é com a igreja, é com uma instituição que se denominou igreja. Sim. Ou um grupo instalado. Ou dentro, uma igreja bíblica, mas não saudável, que não sabe aplicar as devidas disciplinas. Porque o próprio Jesus deixou um mecanismo de resolução de conflitos e de sanar pecados que geram feridas. É a disciplina. Quem fala em disciplina hoje? Em desligar membro de igreja, enfim. Então, quando eu volto lá atrás, ano passado, e começo essa série, eu quero mostrar o seguinte. O que é a igreja? Será que a igreja é você e Deus? E olhando para a Bíblia, a gente descobre que não é isso. Mas aí você cita, eu quero lembrar aquela passagem que diz assim, onde tiver um ou dois reunidos no meu nome. Uhum. E aí a pessoa diz assim, Mateus pronto, 18. 1, 2, 3, 4. Pronto, Então, eu sou a igreja em casa. Mas ali a gente está tratando de um caso específico quando o teu irmão te ofende e você leva para a igreja decidir se ele é ou não teu irmão, se ele é ou não crente. Não, mas aí, escute, olha a desculpa que está dentro do seu contexto. Ok, mas eu estou dizendo que as pessoas fazem, né? Não, sim. Elas para dizer. E aí é um argumento que elas usam. E não é só esse texto que elas usam, não. Ela diz assim, se eu sou a igreja não é um templo. A igreja CNPJ está fechada porque o lockdown fechou, ou porque eu estou impedido, enfim. A igreja CNPJ está lá. Mas a igreja, o organismo são as pessoas. Ora, se eu sou a igreja, se o Espírito Santo habita em mim, e aqui eu tenho 1, 2, 3, né? Marido, esposa, filho. Então eu estou indo na igreja. Então, os dois textos, essa é uma boa desculpa para se ficar em casa. Os dois textos mais usados para se justificar a não essencialidade da igreja é 1 Mateus, como você citou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Mas o contexto mostra que Jesus está falando da igreja em assembleia. Eclesia. Então, poderia estar querendo fazer essa aplicação extremada, poderíamos dizer o seguinte: uma igreja pequenininha, de 2 ou 3 membros, digamos. Mas Jesus não está ali te dando uma licença para reunir 2 ou 3 pessoas e dizer, nós somos igreja. Porque ali ele fala que você vai, admoesta seu irmão, sim. leva testemunha. Sim. E reúna a igreja e leva em assembleia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos para decidir esse assunto,
Mas um argumento para defender meu pecado ele não você, pode ter contexto, então, senão não cola, né? Exatamente, mas esse é o problema. Né? Aquela comunidade de 2 ou 3, sendo que vai ter que ter testemunha, então não dá para ser 2 ou 3. Exato. Né? A concordância de 2 ou 3 ali é a concordância sobre o mau testemunho daquele que vai ser considerado gentil ou publicano. Né? Uhum. É a pena de morte, a pena capital neotestamentária. No Antigo Testamento, quando alguém estava lá no meio do povo judeu, mas ele, por alguma maneira, era um inimigo da fé, muitas vezes ele era condenado à morte. Pena capital era apedrejamento em muitas situações. O Novo Testamento, a comunidade não é uma comunidade nacional, comunidade espiritual. Né? Numa comunidade nacional você faz essa preservação de alguma maneira por meio realmente da morte, né? Tempos de guerra, você serviu o exército. Se o cidadão oferece um risco à nação, o que é que acontece? Ele vai preso e é pena capital. Mesmo no Brasil ainda tem pena capital para algumas circunstâncias em guerra. Em situação de guerra, a situação pena de morte nacional, né? Ativa. Isso. Então, agora, quando a sua comunidade é espiritual, você não vai ter uma pena de morte. Sim. Mas você tem algo semelhante, que é para preservar a comunidade. E é disso que o texto está falando. E o destaque de Jesus é para dizer: eu estou presente, não importa quantos de vocês. Eu acho que esse argumento, então, esse quando tiver 2 ou 3 reunidos, a gente vai fazer uma flexibilização aqui, né? Se é que pode. Numa situação de perseguição. Não. Eu tô aqui, a minha leitura do texto... Não, eu estou extrapolando aqui. Eu estou tentando fazer... Se quisesse extrapolar, se quisesse exagerar, se não, quiser ter assim, contexto... Mesmo assim não cabe, porque ele diz assim, ó, pela palavra de 2 ou mais testemunhas, toda a verdade se estabelecerá. Não, eu não estou falando dessa segunda da parte B, eu estou falando do... Não, essa é a parte A. A parte B é que quando 2 ou 3 concordam em alguma coisa. 2 ou 3 concordam porque 2 testemunhas mais o ofendido. São 2 ou 3. E quando você vai olhar para o Antigo Testamento, você não pode ter pena de morte sem testemunhas que viram aquele pecado que é danoso, etc. Então, o que Jesus está estabelecendo ali é um processo de julgamento. Julgamento que separa os gentios do povo da promessa. Lembre-se que Jesus nasce num berço judaico. Jesus está falando, Mateus é um evangelho escrito ao povo judeu. Então Jesus está falando a um povo que conhece disso, que experimenta essa realidade. Não é uma coisa que Jesus está falando para mim e para você que estamos aqui no Brasil nesse momento. Então faz muito sentido o que ele está falando para o povo entender o seguinte: para você participar da comunidade de fé, você precisa na sua vida ser aprovado por essa comunidade de fé. Sim, aí voltamos. Mas tudo isso nós estamos falando só para explicar. Sim. Ele estava falando não serve. Não dá. Então, mas Leandro disse que tem outro. Tá, o outro texto é quando diz: eu sou o templo do Espírito. Sim. Você não é o templo do Espírito quando você está fora da igreja, no sentido que você quer dar para o texto. Quando você não está na reunião da igreja, você não é o templo do Espírito, você é membro do corpo. Templo do Espírito, no sentido que querem dar para esse versículo, templo do Espírito é a igreja reunida. Quando vocês se reúnem, Paulo vai dizer, como igreja, ou a partícula grega lá dá a ideia até de quando vocês se reúnem na igreja, na assembleia, ele vai dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando e tal. Então, a igreja não é só a reunião dominical, mas ela não é menos do que isso. Quando Paulo fala que eu sou o templo do Espírito, ele não está dando uma carta branca para dizer você não precisa da igreja porque você é o templo do Espírito. Paulo está dizendo que o Espírito Santo habita em você, em mim, em nós crentes, e portanto nós não podemos deitar o corpo em prostituição. Então esse versículo que diz você é o templo do Espírito não é usado para dizer eu não preciso da igreja reunida. É usado para dizer, como o Espírito de Deus habita em mim, eu não posso prostituir meu corpo. Não posso deitá-lo no pecado. E é um dos textos, talvez o texto mais usado para dizer, eu não preciso da igreja. Usou-se demais isso na pandemia, né? E isso é uma tragédia. Porque, agora, o que eu estava amarrando enquanto ele falava, a gente divagou um pouquinho, é o seguinte, por que as pessoas tiram textos do contexto para dizer o que elas querem? Porque elas não entendem a essencialidade da igreja como sendo a cátedra dominical onde os crentes se reúnem também para aprender a ler a Bíblia. Sim. Para aprender a ler a Bíblia em contexto, para
né? Para aprender a extrair as devidas doutrinas, fazer as devidas aplicações. Portanto, o que a igreja hoje geralmente dá valor ao ensino da Bíblia? Você percebe, Leandro, não sei se é só minha, mas há muitas igrejas abandonando, inclusive, o estudo bíblico de domingo, a famosa Então, EBD, né? Eu vou retomar abandonando o meu ponto. isso. Eu quero retomar meu ponto aqui, um movimento de crescimento de igreja. Que eu acho que ele não é o responsável direto, mas a chave está ali. Porque se você volta aos anos 80, anos 90, as igrejas nossas, elas tinham como central em si o ensino da palavra. Isso era uma coisa muito importante. Então, o evangélico era conhecido como o povo do Bíblia, livro da capa preta, o povo da Bíblia. Era a lei dos crentes. Você agora entrou para a lei dos crentes. Então, a Bíblia era muito importante. O que é que acontece nos anos 90? No Brasil estoura o movimento de crescimento de igreja. E nesse estourado movimento de crescimento de igreja nos anos 90, você tem as pessoas olhando agora para o desenvolvimento natural da igreja. O que é que faz uma igreja crescer? Você muda a maneira de você olhar para, ao invés de você se preocupar o que é que faz uma igreja ser fiel, você está mais preocupado com o que é que faz uma igreja crescer. E aí você para de... A grande discussão atual não é se a sua igreja é apostólica ou não. Aliás, a apostolicidade das igrejas é uma coisa que a gente às vezes nem lembra que existe. É quantos membros tem na sua igreja. É verdade. Essa mudança de chave gerou esse... Porque se eu estou preocupado apenas com fazer crescer, eu vou usar toda e qualquer estratégia. Até dizer que a religião não é religião. Até o cidadão chegava e dizia assim, ó, primeiro, a gente mudou o louvor. Porque o louvor agora é o que as pessoas gostam de ouvir, porque o que traz as pessoas é o que elas gostam. Então a gente não louva mais para adorar a Deus, a gente louva para trazer as pessoas para a igreja. A gente abandonou a ideia de congregar, porque o importante é fora das quatro paredes. Percebe? Então, na intenção de ganhar o mundo, a gente vai se tornando parte dele. E eu acho que isso é muito importante no movimento de crescimento. Não que ele seja o culpado, mas que ele é a mola propulsora que leva a gente a fazer essa mudança de olhar. E aí esses discursos antirreligiosos dentro da igreja. Acho engraçado, né? O cara detona a igreja, fala mal de igreja, fala mal de religião, mas ele faz isso dentro de uma igreja. É muito bem. Se alimentando de uma religião. Todo parasita precisa de um corpo saudável, né? Senão ele não vive. Então eu acho que há essa relação nesse ponto aí que você vai mudando essa Agora, ótica. quando o Leandro diz assim, a questão dessa igreja, ela é essencial dentro daquela lógica de que qual comércio que abrir, qual que tinha autorização, não. Eu vi Leandro dizendo algo que me chamou a atenção. Às vezes as pessoas olham para a igreja e ela diz, o que é essencial para mim? Então, é o que a igreja tem, então ela escolhe a igreja, nesse caso, quem está vindo, o que a igreja pode me oferecer. E aí, quem está dentro da igreja diz assim, olha, as pessoas não estão escolhendo a igreja, elas estão indo para uma outra igreja que tem o melhor louvor, que tem... Enfim, virou então agora o quê? Uma escolha. Por um lado, as igrejas estão tentando oferecer o melhor para atrair. Por outro lado, virou um comércio, basicamente, porque é como você mesmo disse, é como se eu contratasse uma operadora, né? Qual é o melhor benefício? A minha tem fibra ótica. Não, a minha tem pacote disso. Assim, quando eu digo que a igreja é essencial, eu gosto de pensar o seguinte. Ela é essencial porque a salvação consiste em Deus reconciliar pessoas por meio da cruz de Cristo, da obra de Cristo, reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras. Você pega a história da salvação desde o começo, lá em Gênesis, quando Deus escolhe Abraão. Escolhe Abraão para fazer dele um povo. E, por sua vez, abençoaria as nações. De que modo? Trazendo as nações para o conhecimento do Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E aí você vai olhar para o Antigo Testamento inteiro. A obra de Deus consistiu em formar um povo. Aí vem Mateus, que ele colocou, que muito bem feito, muito bem colocado. O evangelho dos judeus. Jesus é o rei prometido dos judeus e dos gentios. Aí ele vai falar da igreja. Deus reúne um povo. Apocalipse termina, o novo Atos dos Apóstolos é a igreja formando igrejas em cada cidade, formando povos locais. As cartas são o quê? Paulo
tratando da saúde das igrejas. Instruindo, orientando. Apocalipse termina com o povo de Deus reunido diante do trono do Cordeiro. A igreja é essencial porque a igreja é a expressão do que Deus, é a vitrine da graça de Deus no mundo. Você tira a igreja reunida do mundo, você tirou a parábola viva para o mundo assistir quem é o povo de Deus. Então, esse elemento litúrgico e da reunião da presença de Deus é o que a gente vê em Apocalipse, o povo de todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, todo mundo reunido. Agora está num só lugar. Num só lugar. Ela é essencial porque foi isso que Deus idealizou. Um povo reunido em nome do Cordeiro para adorar o Cordeiro para todos sempre. E essa é a vitrine, né, que o mundo precisa enxergar. Então, a partir daí, a igreja vai ter sim seu papel na sociedade. Agora, eu sou meio controverso com relação ao papel social da igreja. Vou dizer por quê. Aí você está falando do ponto de vista da necessidade para a comunidade local. Por exemplo, você pega o Novo Testamento. Paulo ele faz campanha para levantar dinheiro. Sim. Para quem? Para outra igreja. Para outra igreja. Para ajudar crente. Não era para montar ONG. Não era para ajudar o pobre. Era para ajudar os crentes. Ah, então a igreja não ajudava o pobre? Não, um pouquinho. O CNPJ, a igreja, não é chamado para isso. Ele é chamado para se reunir e edificar os crentes, etc. Quem vai cuidar do pobre? Eu, Leandro Borges Peixoto. Você, Marcos Leandro, Riedson, as ovelhas. Cada um de nós vai cuidar do pobre. Vai se mobilizar como irmãos. Pode até fazer uma ONG. Mas não envolva a igreja nisso, não. Os crentes vão fazer isso. Aí um irmão vai ser candidato a deputado, a senador, a vereador. Mas a igreja não vai ser o comitê dele. Percebe? Então, a igreja vai discipular o cidadão que, por sua vez, vai mobilizar pessoas para acolher as crianças que a gente não gostaria que fossem abortadas e adotar. Não é a igreja que adota uma criança. Sou eu e minha esposa que adotamos uma criança, não é a igreja. Uhum. E isso a igreja primitiva fazia. Ela recolhia crianças na lata de lixo. A igreja não, membros da igreja. Como é que nascem hospitais na história da civilização ocidental? Nasce na casa do santo tal. E de repente virou uma enfermaria. Não é dentro no salão social da igreja que nasce o hospital. Você tem o hospital fulano de tal, hospital ciclano de tal, porque crentes se mobilizavam para isso. Crentes faziam isso acontecer. Então, o papel essencial da igreja é glorificar a Deus por meio do Cordeiro, edificar os santos, capacitá-los para a evangelização, a mobilização missionária, a ação social e etc. Eu vejo igrejas se desgastando, cuidando de coisas que deveriam ser executadas por crentes e não pela igreja. Uma igreja que se vai se mobilizar para fazer aquela baita ação social. Aí ela não tem tempo para o discipulado, não tem tempo para reunião, para o estudo bíblico como deve ser, porque a única entidade na face da terra que vai fazer o que tem que ser feito é a igreja. É pregar o evangelho, é discipular um ao outro, quer ter tempo durante a noite para você receber seu vizinho no seu apartamento ou na sua casa, fazer um bolo para ele, recebê-lo na sua casa. Mas você não vai ter tempo, por quê? Porque você passou a semana inteira cuidando da ONG lá na igreja. Na verdade, uma igreja passou a ser uma igreja ativa. É ativismo, né? Ativista, não ativa no sentido da sua essência. Eu posso ser muito mal interpretado aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Melhor eu ser repetitivo, né? Porque eu não estou dizendo que crente não faz boas obras. Nós somos chamados para as boas obras. Mas individualmente. E aí eu mobilizo. Eu, Leandro, chamo o Riedson, chamo você, chamo o Felipe, chamo o outro. E a gente, então, vamos montar uma escola? Sei lá. Os irmãos, os crentes. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Aí hoje, eu pastoreei uma igreja, Campinas, São Paulo. Colégio Batista.
A igreja tinha 1.200 membros quando eu assumi. Foi o maior colégio batista, um dos maiores do Brasil. Chegou a ter 2.000 alunos, o Colégio Batista de Campinas. Quando eu assumi a igreja, a dívida do colégio era de 7 milhões. A igreja quase, assim, racha em 3, 4 partes. Briga interna. Ela tinha uma mantenedora chamada ABASC, Associação Batista de Assistência Social de Campinas, que era a mantenedora da escola, composta de membros da igreja. Então as decisões da igreja não afetavam juridicamente lá e vice-versa, mas quando chegava a conta era para a igreja, quando tinha lucro ficava era lá. Então assim, eu passei dos meus 13 anos em Campinas, eu posso te dizer, 13 anos lidando com esse tipo de coisa, que drenou energia, Houve muita confusão. que drenou líderes. Nós abençoamos muito enquanto o colégio funcionou, formamos muita gente, mas a que custo? Discipular de verdade, sabe? Então, se a minha igreja hoje falasse, vamos abrir uma escola, na hora eu poria minha carta de resignação. Porque nós não estamos... Tem uma grande pergunta. Agora, o membro da igreja quer montar um colégio batista, um lar de velhinhos, de idosos, uma creche, ótimo, esse é o papel dele, com outros. Mas não envolva a igreja nisso. Deixa a igreja fazer o que ela é chamada para fazer. Glorificar a Deus, edificar os santos, capacitá-los para a obra do ministério dentro e fora da igreja. Não, a grande pergunta, né, que a gente tem que fazer dentro desse ponto é o seguinte: a grande comissão. A grande comissão é norteadora, né, da nossa caminhada enquanto igreja, comunidade. O que é que ele nos mandou fazer de fato? Mas ninguém acredita que isso é suficiente. Esse é o problema. Não, e a questão é como eu cumpro o fazer discípulos. Porque, assim, se é só a obra social, se é só uma escola grande, a pergunta é quantas das 2.000, 3.000, 4.000 estão se tornando seguidores de Cristo? Ah, mas não pode, porque é escola, a gente não pode estar doutrinando as pessoas para o evangelho. Então a gente não pode fazer como igreja. Vamos dar um passo atrás. Tudo que a igreja faz, a igreja precisa fazer voltado, olhar bíblico. Você precisa ser nascido de novo para fazer obra social? Não. Agora, mas o que você está dizendo não é o que o Leandro estava dizendo. O Leandro está dizendo, não, do ponto de vista de ONG, no ponto de vista de um novo CNPJ. Então, aí sim, eu concordo com você e também concordo com você. Eu acho que a igreja, eu tenho certeza que esse não é o papel da igreja. Ou seja, de fazer... O papel dos crentes. Papel dos crentes. Isso. Mas aí, Leandro diz que os crentes, individualmente, podem se reunir. E pode abrir um CNPJ e até pode fazer tranquilamente. Deveriam, mas aí são coisas diferentes. Não é a igreja. Não é a igreja. Nem... gastando tempo. Não é o CNPJ da igreja, não é a igreja. Não tira o foco da igreja. Não. E aqui, essa ONG aí, ela tem isso aqui. Mas você disse que mesmo com essa separação, houve aí conflitos porque acabaram membros dessa igreja mas também eram membros da diretoria de uma ONG. Mas era uma ONG da igreja. Era uma ONG da igreja. Então né? Continua sendo a igreja. Era uma associação da igreja. Você só desdobrou em CNPJ. Na prática não virava. Quando eu falo os crentes fazerem, eles serem discipulados a tal ponto, eles vão montar o negócio que tem lá fora e vão cuidar e vão acolher crianças e vão fazer o que tem que fazer. Mas o que a igreja tem que fazer é aquilo que ela não acredita mais que ela tem. Ela não acredita que é suficiente pregar o evangelho, fazer discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou e mostrar para elas qual é o papel discipular delas na sociedade, qual é o papel como guardadoras do jardim lá fora. A gente não acredita mais que é suficiente pregar o evangelho para salvação. Vocês acham? Tanto que a relevância da igreja não é medida mais, nunca mais, pela fidelidade dela, como você estava colocando. Vocês acham que... Na nossa denominação, quem é que vai pregar nos grandes congressos da denominação? Só você acha que a teologia integral tem a ver, ou, né? Se envolve nessa questão? Não, a teologia integral, não sei, ela vai até contra-me, ela vai bater no que Edson está dizendo. Ela vai bater no pragmatismo do movimento de crescimento de igreja. Ela não... O ponto não é esse. Mas assim, eu tenho 2 filhos, um de 19 e uma de 17. Até a idade deles de ir em pediatra, sei lá, 3, 4 anos,
eu fiz questão de ir em todas as consultas com a minha esposa. E uma coisa sempre me chamou atenção. 2 coisas geralmente se fazia, se aferia para saber se tinha saúde nos meus filhos. Você deve ter levado o seu, você vai lembrar. O que é? Primeiro, como é que tá o apetite? Uhum. Segundo, pesava e media. Sim. Você estava crescendo. Desenvolvimento. E tinha uma linha ali esperada para ela. Gráfico, né? Aquele gráfico. Que ela devia atingir aquele gráfico. Os cálculos eram que meu filho chegaria a 1,80 m. Eu falei, então não é meu, porque eu tenho 1,68 m. Mas ele chegou quase, não chegou a 1,80 m, mas ele tem 1,70 e tanto. Então, aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu guardei isso para mim como pastor. Eu pensei, olha, o que ela está dizendo? Se ele cresceu dentro da linha esperada, se ele está no peso esperado para a idade, é sinal de saúde. A igreja que cultiva saúde vai crescer o que ela tem que crescer. Agora, umas igrejas vão ter 1,80 m, outras vão ter 1,90 m. A questão é, a igreja de 1,60 m, 200 membros, saudável, é menos igreja do que a de 2.000 membros? E geralmente o pastor de 200... Mas essa medição ela não é feita nesse parâmetro, né? Infelizmente. Esse você conversa com um colega pastor. Olha só, você conversa com um colega pastor. Tudo bem, pastor? Aí você diz, você é pastor da onde? Por exemplo, né? A pastora... Quantos membros tem sua igreja? Não é logo as próximas perguntas naquele primeiro... O próprio pastor começa a se medir por isso, né? Eu lembro que uma aula de teologia, pastor, como é que eu garanto e ministério de sucesso? É que eu uso como métrica. Aí eu disse a ele, olha, você olha para o seu passado, seu presente e projeta o seu futuro. Se você tá tendo uma vida espiritual melhor do que a que você tinha 5 anos atrás, você está desenvolvendo uma igreja, um trabalho na igreja, que é um trabalho que gera uma comunidade de saúde, né? Uma comunidade que é melhor do que eu era, né? E claro, o que é vivo cresce, né? Se há algum crescimento acontecendo real na igreja, na membresia na igreja, na vida das pessoas, até aqui você pode dizer que você tem um ministério de sucesso. Mas e se minha igreja crescer só 5 membros? Então, você mede você em relação a você mesmo, porque você vai prestar contas do seu ministério e das ovelhas que lhe foram confiadas. É o ensino de Hebreus, né? Eles hão de prestar conta de vós. Então, os que lhe foram confiados por Deus. Deus deu a alguns uma quantidade de talentos, a outros outra. Quem tem 1 não pode ficar discutindo com quem tem 5 ou 10. Você vai trabalhar em cima do 1 que você recebeu. Agora, se o 1 que você recebeu você não consegue desenvolver, aí é um problema, né? Agora, eu quero... Só que a gente quer sempre ter 10. Porque a gente aprendeu que fidelidade... a gente aprendeu que sucesso está relacionado a ter 10, a ter o maior número. Então é aquele menino magrão, sem saúde, mas eu tenho 1,90 m. Cresceu, mas não tem saúde. Mas eu quero fazer um retorno. E aí cresce e corrompe, que é o que a gente está vendo na igreja evangélica viver. Porque assim, se você crescer por crescer, você começa a aceitar todo tipo de coisa. Você sabe o que eu disse outro dia para um colega que estava lá em Goiânia comigo? Eu falei, olha, hoje sabe onde é o maior campo missionário no Brasil? As igrejas evangélicas. Sinceramente. A cruz. Faz esse exercício, Leandro. Chama 2, 3 ovelhas no seu gabinete individualmente. Começa das que se julga mais saudáveis. Faz esse exercício. Senta diante delas e diga assim: explique o evangelho para mim. Você vai ficar surpreso. Explique o evangelho para mim. Por que você é salvo? Como você foi salvo? É impressionante. É um campo missionário. É um campo, tem muita gente que creu em vão. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15. Se você não crer, tal como eu vos anunciei, sua fé será vã. Meu Deus, já era assim naqueles dias. E hoje? Eu queria retornar para quando nós saímos da... Para dizer o seguinte, é possível ser grande e não ter saúde. Laodiceia. Somos ricos, abastados, de nada temos necessidade. Uma igreja é essencial. Quando que uma igreja é essencial? Agora a pergunta que eu queria fazer quando ela é igreja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Quando e para você. Ela é igreja. Por que é, então, já que a igreja é essencial e a gente sabe que é essencial, então por que as pessoas, inclusive, se utilizaram muitas delas, nós sabemos disso, e eu não estou falando isso para acusar ninguém, eu estou falando porque é
É uma realidade. Muitas se beneficiaram, por assim dizer, do lockdown para dizer, agora eu não posso ir na igreja. Muitas pessoas, né? Pessoas, certo. Claro, eu não estou generalizando, tô dizendo, e aqui tem que ficar muito claro, viu, Leandro e Edson, e você que está em casa, eu não estou falando daquelas pessoas que estão adoentadas. Sim. Ok, essas pessoas devem ficar ausentes por motivos alheios à vontade delas. Ok, mas as pessoas, sabendo que a igreja é essencial, ela é essencial, mas elas não vão à igreja e se utilizaram. Não acabou oficialmente, né, Edson? Nós ainda estamos no período pandêmico, não estamos? Não, lá na igreja a gente já está excluindo do rol de membros. Eu sinceramente não sei dizer. Não, do ponto de vista jurídico, eu não sei. Então, coloca aí nos comentários aí se você sabe. Eu entendo que mas lá a gente já tá, se não vai para a igreja, a gente exclui do rol de membros, porque o crente, a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar como é hábito de alguns. Então, o crente que tem condições de congregar, mas que prefere ficar ali no YouTube, na sua casa. Mas o pior é o seguinte, ele já está mostrando que existem outros problemas na vida. Assim, eu quero saber o por quê. Deixar de congregar. Por que ele não julga a igreja necessária? Deixar de. Nós porque sabemos, não nasceu de novo. Nós já sabemos, mas. O que nós sabemos? Porque não nasceu de novo, meu irmão. Você ainda não é crente, você precisa de Jesus. Mas eu quero Você precisa entregar a sua vida a Cristo, Jesus. Se converter, nascer de novo, ter uma experiência verdadeira, porque crente gosta de crente. Crente gosta de estar com crente. Crente igreja sabe é o que crente faz. Que crente é problemático, mas crente faz parte da família dos crentes. Eu costumo dizer o seguinte. A Bíblia define isso, né? A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Na sua família tem gente de todo tipo, mas é família. Você não vai abrir mão da sua família porque você tem um irmãozinho que às vezes é mais difícil, outro que é mais... Então falta nascer de novo. Eu costumo dizer o seguinte, igreja não salva crente, mas igreja é o que crente faz. Repete aí. Igreja não salva crente. Igreja não salva ninguém. Mas estar e ir à igreja e viver igreja é o que crente faz. Até 19 para 20 anos, eu odiava crente, odiava a igreja. Eu não queria saber de igreja. Depois da minha conversão, estar na igreja foi o que eu mais quis. Esse é o resultado de quem nasceu de novo. Você é reconciliado com Deus. Isso é Efésios 2:16. Ser reconciliado com Deus e uns com os outros, batizados uns no corpo, e reconciliados uns com os outros. Então, a comunhão da igreja é o que crente faz. Agora, o pior de tudo é que eu ouvi colegas vários, né, durante a pandemia dizendo, não, nós vamos ter que definir a nova igreja pós-pandemia. Ceia online, para ensinar o seguinte, nós estamos criando um novo modelo de igreja. Sem falar... Atendendo as necessidades. Sem falar da igreja que está no mundo virtual. E como é que é o nome disso aí? Metaverso. Sem falar disso, né? Agora é o seguinte, aí o que a gente fez? A gente pegou esses crentes que já eram mal acostumados e dissemos, a ceia agora vai ser online, você pode fazer isso aí na sua casa. Você pode contribuir aí pelo QR Code que aparece na tela. Você recebe o sermão, né? Você ouve o sermão, você recebe o pacote na televisão. Tem igreja da nossa convenção que aceita membresia virtual. É a igreja da nossa convenção fazendo isso. A eclesiologia está sendo redefinida de um jeito que Paulo estaria dando sapituca no túmulo. Agora os nossos pais batistas pioneiros não entenderiam o que aconteceu com a gente. Você disse uma coisa legal, você disse assim, olha, crente gosta de igreja. E você disse que até os 19 anos você não gostava nem de crente nem de igreja. Eu me lembro que quando eu era menino, minha mãe me obrigava, né? Muito obrigado, minha mãe, que me obrigava a ir para a igreja. E mesmo sem querer, você ouve a mensagem. Não tem como você... Eu sou obrigado a sentar no banco. Mas aí me dá vontade de tomar água, me dá vontade de ir no banheiro. É aquela coisa, né? Altos beliscões, fica aqui, fica aqui. E eu me lembro que quando acabava o culto, minha mãe queria conversar com as pessoas. E eu, meu Deus, eu não via a hora de ir embora. E eu não entendi. Eu dizia, minha mãe, enquanto não desligar a luz da igreja, enquanto não tocarem ela de lá, ela não vai para aí. E hoje eu me pego fazendo exatamente igual. Exatamente igual. Eu Era fico necessário aqui. nascer de novo. Era. E a gente fica aqui, e às vezes eu, como pastor de meus irmãos, é o seguinte, vocês vieram pro culto 19 horas, né? Eu tô desde manhã aqui, eu tô cansado, eu preciso descansar. E teve dias que eu disse, meus irmãos, fecha a igreja aí, tá? Viu? Fica aí, já fui. E fico mesmo.
Então, é aquilo que você disse, crente gosta Agora de ficar na igreja. Agora, um outro ponto que eu acho que a gente está abordando muito bem, o ponto desse desvio doutrinário das pessoas, mas um outro ponto é o desvio da instituição. Tem instituições que desviam para o lado de um liberalismo moral, um liberalismo teológico, mas há o outro lado que é um moralismo vazio, né, e burocrático. Também existe muitas comunidades que mais afastam do que apresenta o evangelho. Você definiu ali, né, essa igreja como essa metáfora viva do evangelho, mas muitas vezes o que a gente encontra são comunidades que às vezes elas substituíram o evangelho por um moralismo frio, vazio e burocrático. Ativismos, né? E esse é um problema também que acaba corroborando. Claro, não existe justificativa para não estar na comunidade de fé numa igreja integrada. Agora, Leandro... Porque todos os males que alguém pode dizer que está vendo na igreja, ele vê no trabalho, ele vê na casa, ele vê nas relações de amizade, e ele não se furta de nenhuma dessas relações, né? Então, só se magoa dentro da igreja, né? Isso. Então não existe essa possibilidade disso ser uma verdade. É aquela história assim, o cara te pede um trator emprestado, você diz que não pode emprestar porque perdeu o seu machado. Então você não tem, qualquer desculpa serve. Agora, de fato, às vezes existem comunidades que ferem e pessoas imaturas, neófitas, pessoas que ainda nem se converteram verdadeiramente, porque é um problema nosso. E antigamente, para o cara ser batizado, ele tinha que demonstrar que ele tinha se convertido. E isso era uma avaliação da vida espiritual dele. Hoje em dia, tem igrejas que o batismo é na hora mesmo. Você chegou lá, se você levantou a mão, você já vai ser batizado na hora. Se Deus solta que naquele dia tem batismo... Você já entra e a gente perdeu a visão da ceia, qualquer pessoa entra. Então, tudo se tornou muito fácil. Só que você tem o outro lado. Você tem aquela comunidade que é muitas vezes hipócrita, falsa. A comunidade que ela quer mais se livrar do pecador que está dando um mau exemplo e está sujo a imagem dela, do que propriamente tratar uma pessoa que precisa se arrepender e crer no evangelho. Então, esse outro lado também favorece a quem tem desculpas, né, que é o lado dessa comunidade hipócrita. Então, falando tudo isso para fazer uma pergunta. Agora é minha vez de ser Olha, vamos lá. né? Como a gente protege a igreja de descambar para esse outro lado da hipocrisia que favorece o afastamento e o esfriamento? Olha, eu acho que a gente tem que ensinar de novo e de novo e de novo o que é ser igreja. Tem pessoas hoje nas nossas igrejas que preferem 1000 vezes estar na união feminina, na MCM, e no culto, por exemplo. O culto pode fechar, mas se tiver a MCM, a igreja está ativa. Então, primeira coisa é redefinir, é reforçar de novo e de novo o que é ser igreja. O que é importante? A missão. Qual é a nossa missão? O que a gente tem que fazer? O nosso papel é de repetição, a gente não repete. Outro exercício que eu costumo fazer... É Paulo que diz assim, eu não me canso de falar. É né? a mesma coisa. Outra coisa, sermões. Quantos sermões de fato repetem o evangelho? Entendeu? A gente parte do pressuposto de que quem está sentado lá nos ouvindo entende, não entende mais. Não entende mais. Então, a gente precisa reafirmar o evangelho de novo e de novo, redefinir a igreja, definir a igreja de novo e de novo, mostrar as implicações de novo, ser repetitivos, mostrando para eles. E aí, é aquilo que você colocou para a experiência que você falou para o seu colega ou seminarista que te procurou, né? Você falou do crescimento espiritual dele. Pastores e líderes que se mantêm vibrantes em Deus, eles vão contagiar a igreja. Geralmente, o esfriamento da igreja começa do pastor. Esse é um dado interessante. O ritualismo começa do pastor. A igreja vai tomando a cara do seu pastor. Isso é uma verdade também. Então, eu acho que quem dizia isso era aquele Miller, né? George Miller dizia o seguinte, o trabalho mais importante que ele tinha para ele era todo dia de manhã ele acordar e acender de novo a alegria dele em Deus. Então, o pastor, a vida dele com Deus, a caminhada dele, certificação de que os líderes dele estão nessa. Estão dentro disso. Se eles entendem o propósito. Se eles de fato andam com Deus, leem a Bíblia devocional. Tem o culto.
mostrar o culto cristão como um momento. Spurgeon dizia isso, né? Ele falava que ele era uma tocha, todo domingo se estendia ali diante da congregação para as ovelhas irem lá acender as velhinhas que estavam quase apagando. Interessante isso, E né? o Jonathan Edwards, ele dizia, eu prego todo domingo para salvar os crentes. Então, o pastor manter essa ideia, o culto vibrante, o culto, a reunião alegre, ao mesmo tempo solene da igreja, porque hoje em dia, isso é outro assunto, pode discutir depois. O excesso de informalidade na negócio assustador e a gente se gaba disso. Então, eu acho que esses são os mecanismos, né? Primeiro, o pastor cuidar da sua própria espiritualidade, certificar de seus líderes, definir de novo o que é a igreja, certificar-se do que de fato que é essencial dentro de uma igreja, o que é que a gente faz e ninguém mais conseguiria fazer no mundo. Pregar o evangelho e discipular. Ninguém mais faria isso, senão a igreja. De fato, ninguém. Ninguém. Todas as outras coisas, você não precisa ser nascido de novo para fazer. Agora, Leandro, eu tô sempre querendo retornar, porque fica um ponto ali que enquanto você, não sei se só você, mas eu fico assim pensando, poxa, nós estamos falando aqui que uma igreja é essencial e nós estamos percebendo e discutindo aqui o afastamento dos membros dessa igreja, dessa comunhão. Nós também falamos que o momento pandêmico contribuiu ou ativou já um desejo de um afastamento. Agora, legitimou, por assim dizer, agora eu não posso na igreja. E nós ainda estamos vivendo um período, resto já não, né? Mas em muitas igrejas em que o pastor se sente mal porque não finalizou, não findou de maneira oficial o fim da pandemia. Legalmente nós estamos dentro da pandemia. Uhum. E aí o pastor não se sente à vontade de dizer menos Edson, viu, Leandro? Menos, viu gente? Menos Edson. Volta a congregar, viu, meu irmão? Senão, sabe o que acontece. O pastor não se sente à vontade de dizer, irmãos, vocês têm que vir para a igreja. Irmãos, acabou a pandemia. Essa é a frase que está entalada na garganta de muitos pastores. Olha, irmãos, acabou a pandemia, bora voltar, bora agitar. Mas deixa eu fazer uma questão que é interessante. Ao longo da história da humanidade, eu acho que essa não é a primeira pandemia que acontece. Não. Eu acho que também não é a primeira desde que a igreja foi estabelecida por Jesus e os apóstolos. Não é a primeira pandemia que existe. Eu não preciso que a pandemia acabe para que eu volte a congregar com os meus irmãos, porque assim, o pessoal não esperou o Império Romano cair para congregar, mesmo sob risco de perder a própria vida. Eu entendo que você tem pessoas que estão numa condição de saúde, elas são mais debilitadas, elas são fragilizadas. Separado, okay. E a gente, nessa situação, essas pessoas, a gente precisa preservá-las, certo? Ter um cuidado com elas, preservá-las desse convívio, desse contato. Mas, vamos lá, lá na igreja a gente tomou uma decisão simples. Conforme ia flexibilizando a quantidade, a gente ia flexibilizando até o limite sempre, né? Até que agora já está totalmente liberado. E o que é importante nessa percepção é o seguinte, olha, a pessoa consegue ir para o supermercado, porque ninguém está trancado em casa desde que começou a pandemia. Ela consegue ir para o banco, sacar o dinheirinho, né? E ninguém está trancado esperando pode ter a fila que tiver. Às vezes ela vai no shopping, vê um filme, uma coisa porque ninguém é de ferro. Vai no salão. Mas na igreja não pode, porque tem porque pandemia. A Covid só pega dentro da igreja. Só lá uma coisa que a gente precisa... E se eu pegar essa doença da igreja, a igreja vai ter que se responsabilizar. Uma coisa que a gente precisa perceber, e é muito claro, a gente vai ler Apocalipse, o pastor Leandro estava citando aí o Apocalipse, a gente vai ver que existem uma sucessão de eventos negativos. E quando esses eventos negativos vão se desencadeando, aqueles que têm o sinal, o selo do Cordeiro, eles se voltam para Deus. E aqueles que não têm o selo, mas que têm a marca da besta, eles blasfemam de Deus, se afastam de Deus e odeiam a Deus. O que é que isso me mostra? E isso em todos os momentos em que acontece. Então, o que é que isso me mostra, meu irmão? O que é que mostra para mim e para você? Quando nós estamos sendo apertados, nós mostramos o que está dentro de nós. Se no aperto você busca mais o Senhor, mais a comunhão, mais a aproximação, está mostrando que dentro de você tem uma semente
conecta a Deus. Agora, se no aperto você blasfema, se afasta, se esfria, você está mostrando que talvez você fosse uma coisa que antigamente se falava muito nas igrejas, talvez você era um convencido, mas não um convertido. Eu ouvi isso muito durante minha infância. Temos que verificar se era convencido ou convertido. Eu confesso que até hoje eu uso isso aqui. Viu? Mas hoje não se fala mais sobre isso. Tem gente que é convencida. É legal, tô naquela comunidade, tem um bate-papo legal, os irmãos saem para comer, de vez em quando tô sem dinheiro, alguém paga para mim, quando eu fico apertado tem uma cesta básica, assim, eu mesmo posso fazer uma ação social, ajudar alguém, uma pessoa, ainda que seja como igreja, mas há sempre algum tipo de ação social, né, com os membros locais, eu me sinto bem com isso, ajudando as pessoas, usando minha habilidade, desenvolvendo talentos novos. Então, às vezes você está na igreja por todas as razões, menos a principal razão. Principal que deveria a única que deveria ter te levado até a igreja era o Espírito Santo de Deus que agora habita em você como uma nova criatura. Essa é a única coisa que ainda não aconteceu. Então, quando vem um momento desses, fica evidente que essa coisa ainda não aconteceu. O Espírito Santo entrar e me tornar servo de Deus, porque simplesmente se tornou desnecessário adorar coletivamente, corporativamente, para muita gente que se apresenta como evangélico. E quando uma coisa que é fundamental, digamos assim, a pulsação do coração, Apocalipse de novo, perseguição, sofrimento, morte, mas as imagens é da igreja adorando. Junta, unida. Eles estão juntos adorando, eles estão juntos glorificando. Aí eu chego aqui, eu digo, não, mas Chervinsky me magoou, então crente não presta porque Chervinsky mentiu, então crente é mentiroso, igreja é falsa, etc. Vou pro céu sozinho, pro céu da boca da onça, como dizia minha avó. Meu irmão, tu tá indo pro inferno, porque se você não ama o teu irmão que vê, você não pode amar a Deus que você não vê. A palavra de Deus é clara. Eu falo assim, chocando, meu irmão, mas é para nos chamar a atenção para o fato de que a gente tá perdendo o lastro do que é ser crente, do que é ser evangélico, do que é ser igreja. O cara que quer encobrir seu pecado, ele vai usar qualquer argumento. Então, a pandemia, fulano me magoou, tudo bem. Então, nós estamos falando aqui, e aqui para ser justo, até para poder equilibrar aqui, Leandro está dizendo, e nós estamos discutindo aqui, essa falta de interesse pela igreja. Mas Leandro levantou um ponto interessante, que nós temos também que reconhecer, muitos pastores e muitas igrejas batistas da nossa convenção, enfim, também pecaram no sentido de que entraram numa vibe de proporcionar um produto. Bom, já que temos a pandemia, já que o nosso membro não pode vir, então começaram a correr atrás de uma maneira frenética e quem sabe se perderam, né? Vamos lá que foi necessário fazer isso no primeiro momento? Ok, vamos dizer que foi, porque de fato é o que a gente tinha para fazer, para alcançar essas pessoas. Mas aí acho que a coisa, como nós estamos falando aqui, que já retornou, eu acho que a transmissão, viu, Rez? Não é o culto online. Não é culto online, gente. É transmissão do culto. Eu mantenho, na igreja onde eu pastoreio, eu mantenho a transmissão. Ela me traz alguns benefícios no sentido de alcançar, sim. Mas quando as igrejas começaram, e aí não é uma crítica, eu estou aqui, né? Você não precisa colocar aí nos comentários. Pô, o pastor Marcos está criticando. Pode colocar contanto que você curta e se inscreva. Pode detonar ele, agora venha acompanhar. Veja só. Então, assim, vamos agora abrir então a ceia online. Vamos abrir agora, né? O batismo online, porque... E assim, nós estamos andando como humanidade num caminho tecnológico. Pronto, a começar de você que está nos assistindo. Ponto. Você está aí na sua casa, você está assistindo esse vídeo. Nós ocidentais urbanizados. Vai dizer isso para um indiano que está lá na frente do Ganges. A gente não pode considerar o universo como a nossa cidade. Mas eu estou falando para nossa realidade, né? Para você que está aí me vendo. É uma tendência nossa de tecnologia, de facilidade. Olha, o micro-ondas aí, o telefone aí, o smartphone aí, o tablet aí, a Alexa aí dentro das nossas casas. E eu confesso a vocês que o meu filho comprou um Alexa e eu estou curtindo pra caramba, viu? Alexa, liga a televisão. Alexa, faça isso. Alexa, conta uma piada. Vai engordando, o colesterol vai subindo, e a açúcar vai piorando. Rapaz, sabe? Eu vi casos em que, eu não sei se é uma piada ou não, de crianças sendo aí flagradas pelas mães, perguntando para a Alexa os problemas de matemática. Você que fez matemática, né? E a Alexa dando o resultado das contas. Olha aqui. Então a gente tem essa tendência de buscar tecnologia, de buscar esse conforto, essa facilidade. E aí eu quero dizer que os membros estão errados quando eu não busco sua igreja, quando não busco a comunhão da sua igreja.
Mas nós, igreja, como igreja, algumas, a gente precisa rever isso, porque a gente começa agora nessa vibe de oferecer um produto e nós mesmos nos afastando. Ou seja, nós, como igreja, né, coletivamente, dizendo, olha, fica em casa, você pode ficar em casa, porque a gente vai até você, a gente vai levar a ministração, a gente vai levar a ser. O que mais que você falou que tinha aí, que as igrejas estão aceitando? Membresia. Foi ele, membresia virtual. Membresia virtual, quer dizer, tá complicado membro de outro estado, membro, dizima lá, assiste tudo. Membro digital, não é isso? Bom, membro digital. Então, para ser justo aqui, sim, a igreja, e aí eu tô falando, né? Mas a gente precisa tem que voltar à discussão da apostolicidade da igreja. Agora, deixa eu pegar um ponto, que aí eu vou trazer de novo para uma pergunta. Eu percebo que os nossos seminários viveram, eu entrei no seminário eu entrei em 2000 no seminário, então quando eu entrei no seminário a gente tinha uma gama de matérias de ciências sociais muito grande e uma carência teológica, que você tem um tempo limitado. Uhum. E na época, a grande desculpa era o seguinte, porque o MEC, né, tá vindo e a gente tem que criar de acordo com o MEC. E o que eu percebo é que a gente tem muito pastor que conhece mais de psicanálise e psicologia do que de teologia. Uhum. E aí quando vem um fato como a pandemia, e aí ele veio de repente a instituição fechar suas portas, o desespero bate. E aí a sua reflexão, ela é construída a partir do seu conhecimento. Então, assim, a minha questão aqui é como a gente pode reverter esse processo de má formação teológica. A gente tem no Brasil, a gente discute no seminário, né? Uhum. Gente que diz que é arminiano, mas na verdade é um herege pelagiano. Ele nem sabe quem é Pelágio, mas ele é um pelagiano, né? A gente tem hoje surgindo no Brasil gente que nega a Trindade, cara. Quer ser pastor evangélico, o cara é antitrinitariano. Então, como é que a gente recupera, a partir dos próprios membros da igreja, essa visão teológica? A igreja deveria ser guiada por uma visão teológica, né? Uhum. Já que a Bíblia é a nossa grande base de teologia. O pastor tem que ser o que modela do púlpito e nas suas relações o pensar e agir teológico. Começar da pregação dele, né? Ele tem que mostrar o significado teológico do texto, a aplicabilidade do texto. Paige Patterson, que presidiu o seminário onde eu fiz mestrado nos Estados Unidos, ele dizia que a pregação tem como função principal ensinar o crente, a ovelha, a ler a Bíblia, a ler aquele texto que você está expondo. Outra coisa, então, primeiro é isso, é a pregação dele, ele prega teologicamente, ele aconselha teologicamente, ele toma as decisões da igreja baseado nos princípios bíblicos teológicos, né? Mas hoje, como você colocou, as pessoas se escoram muito mais na psicanálise, as pesquisas sociológicas do que... Porque, de novo, aquilo que eu disse lá atrás, não se acredita mais na suficiência do evangelho e da Bíblia. Não se acredita. Tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais, ponto. Essa é a questão. O evangelho não é mais o poder de Deus, como Paulo cria, e por isso não se envergonhava. A gente tem vergonha só do evangelho. Essa é que é a verdade. Leandro e Rezo, para a gente fechar essa conversa, eu sei que dá vontade de ficar aqui a noite toda, né? O que a igreja... Aí eu vou tratar duas coisas, né? Eu disse que as igrejas também têm um grau de culpa nisso, quando flexibilizam e quando buscam tecnologias de maneira exacerbada. O que os membros devem fazer, ou como é que eles devem refletir para que eles retornem para suas igrejas, para que eles entendam que essa igreja é necessária? E as igrejas, o que elas devem fazer então para resgatar ou para receber esses membros de maneira, vamos dizer assim, não flexibilizar, venha todo mundo, uma membresia aberta, mas para chamar de volta, para pastorear, para resgatar essa ovelha supostamente perdida ou pelo menos preguiçosa? Como é que a igreja deve agir? Como é que aí os membros que estão folgosamente em casa, nos seus sofás, como é que a gente vai fazer isso aí? Olha, Marcos, sinceramente, eu acho que a gente não tem que inventar, tem que fazer velho arroz com feijão. É a pregação, é o discipulado, é a exortação mútua, é a conscientização. A gente faz a transmissão dos cultos, nós não paramos de fazer, mas eu faço de um modo que dominicalmente eu digo, você que está só acompanhando, não é para você,
É na comunhão, é na vida com os crentes, com os santos, etc. Então, é o velho arroz com feijão de sempre. Se sempre sustentou, que sempre deu crescimento, que sempre deu substância. É mostrar para eles que essa espiritualidade é culpa nossa, dos pastores também, alguns que disseram, não, nós temos que adaptar ao novo normal. Não é novo normal, nunca teve normal. Não era normal, imagina agora sim. Então, muitos deles carregam a culpa disso. E eu vejo alguns até já estourados, de tão cansados. Porque, como você bem colocou, eles precisam produzir peças publicitárias dominicalmente. Programas, transmissões, virou um show, virou um programa. Eles não aguentam mais, eles estão cansados, eles não vão conseguir se manter espiritualmente fazendo isso. Então, a questão é isso, a igreja, a sua liderança, ela precisa fazer o básico, exortar o irmão, ir atrás dele, por que você não está vindo? O que está acontecendo? O que ainda te causa medo? Por que você acha que você não tem vontade? Ajudar essa pessoa a refletir. É o trabalho de formiguinha, é um a um. Pode ser um trauma. A gente lida, inclusive na igreja onde eu pastoreio, né? Tem pessoas que criaram um trauma, é verdade, dessa questão da doença. E aí, entre eles, existem os feridos e tudo mais. Então, você Leandro aqui está tratando do ponto de vista da igreja. E Edson, do ponto de vista da ovelha. Nós estamos falando aqui, Leandro deu aqui a dica do feijão com arroz, né? Do arroz com feijão, você diz. Ir atrás, de buscar, de se importar. E de continuar fazendo aquilo que é coisa da igreja fazer. Ensinar, repetir. Organizar, veio a pandemia. E retomar. Mas eu encaro também como uma grande oportunidade. Né? Porque quando a pandemia veio, esse esvaziamento é uma grande oportunidade. Porque, claro, você deve ir buscar evangelizar, ok? Mas ao mesmo tempo, várias pessoas eram espiritualmente conectadas com Cristo e sua igreja, estavam ali como parasitas da igreja, elas simplesmente se afastaram definitivamente. Uhum. Né? Então, eu gosto muito de uma parábola. Jesus conta a parábola de uma festa, e o dono da festa, seu filho vai ter uma festa, e o dono da festa, ele manda os servos irem aos amigos. Deus. Os amigos são convidados, mas eles estão ocupados demais com a vida pessoal deles. Eu tô comprando um terreno, eu tô participando disso, eu tenho um trabalho, eu tenho isso. A vida deles é tão complexa que eles não têm tempo. Muitas vezes na igreja a gente fica atrás desses amigos o tempo todo. Aí os servos voltam e dizem bem assim, a gente foi, mas tá todo mundo ocupado. E assim, o Senhor, ele quer que a casa esteja cheia para festa. Então, se os convidados não são dignos, eles vão pela rua, pelos antros da terra. Vocês busquem convidados para que minha casa esteja cheia. Meu irmão, você vai evangelizar. Você vai convidar, vai fazer todo esse processo. Mas a energia nossa não precisa ficar focada só em Chervinsky. Porque quem vai converter ou não é o Espírito. Nós somos só instrumentos do Espírito. Então a gente vai a Chervinsky, a gente vai ao Leandro, a gente vai a Margarida, a gente vai ao João, a Maria. A gente vai a todos anunciar o mesmo evangelho. Mas quando a gente fica com os olhos só voltados, meu irmão, se eu tivesse atrás das pessoas que deixaram de congregar na igreja até hoje, a gente ainda estava em crise precisando de revitalização. Então a gente vai atrás dessas pessoas. Chegou muita gente nova na pandemia? Graças a Deus tem chegado todos os anos. Mas eu não posso medir o meu ministério pelo dele nem pelo seu. Sim. Eu preciso medir o meu ministério por ele. Mas o que eu estou buscando aqui são os pontos em comum. O que você experimentou, guardadas as proporções, eu estou experimentando em você. Isso. É isso aí. Pessoas vindo. E aí eu quero assim, ao mesmo tempo que eu disse... Aliás, pessoas mudando de bairro, que é um negócio legal que lá está acontecendo. É que algumas pessoas vieram, eu tenho até um companheiro que está aqui tá acompanhando, gente que vem de outros bairros, e aí assim, a gente começa a fazer o lobby para melhorar o bairro, né? Os irmãos morarem mais perto. Então eu tenho irmãos que vieram de bairros bem distantes, a gente que estava morando ali limítrofe com Lauro de Freitas e que foi para o outro lado, morar ali na Ribeira, perto da igreja, para estar perto congregando. Eu tenho algumas pessoas que estão vindo de lugares bem distantes e
devagarzinho a gente vai tentando fazer lavagem cerebral para morarem perto da comunidade, para terem essa vivência. Eu mesmo, né, eu morava bem pertinho daqui, agora eu moro lá, perto da igreja, da sede da igreja. Valorizando o bairro. Esse convívio dos crentes, que precisa ser mais do que dominical, precisa ser um convívio. Precisa ser uma família. E aí, quando você tem a igreja como uma empresa, um empreendimento, o cara vai lá só pegar o produto de domingo. Isso é um grande problema. Né? Eu quero dizer algo aqui que vai parecer contraditório. Eu tenho dito que as igrejas devem usar da tecnologia todos os recursos. Eu acho que Paulo, se tivesse na nossa realidade, usaria também. Só não ia estar no metaverso. Né? Será que Paulo estaria aqui no podcast do Resenha da Fé? Mas, ao mesmo tempo que eu digo que nós devemos usar essa tecnologia que está disponível, nós devemos, porque com isso a gente avança além das nossas 4 paredes. É verdade. Mas, então, ao mesmo tempo que eu digo que nós temos que avançar com um equilíbrio, não apostar todas as fichas, não abandonar o feijão com arroz, voltar-se para a tecnologia. Não, a ideia é utilizar a tecnologia. Então, o que nós temos? Pessoas vindo de igrejas que fecharam, pessoas mudando de bairro, e que mais? Pessoas que nos assistem em outros lugares. Então o cara olha ali e vê uma pregação expositiva. Você vê ali um culto formal, estruturado. Aqui nas quartas-feiras, na quarta-feira acontece um culto e nós fazemos com músicas do cantor cristão. Ok? E aí há pessoas que entram em contato com o pastor, que maravilha, faz tempo, anos que eu não ouvia esse louvor. E eu tenho pessoas que assistem quarta-feira e ficam comentando, poxa, esse louvor que tocou aqui era da minha infância. Então, tem essas pessoas. Deixa eu partilhar um negócio a partir da fala de vocês dois. Quando eu cheguei na igreja, eu tenho uma visão litúrgica um pouco mais tradicional. Eu gosto, né, de um culto tradicional. E a gente fez um resgate. Né, que tá enterrado. O arroz com feijão. E aí, quando eu estava conversando com alguns irmãos, partilhando, dizendo, olha, a partir de agora, o irmão me procurou, fez bem assim, pastor, vamos comprar uma quantidade para a igreja ter, dependente de cada fora. Aí eu fui comprar, cara, foi um negócio tão interessante. Comprar na época, você não acha? 150 cantores. Você achou? A loja, não, eles ficaram, não é 15, não são 15, não, são 150. Eu precisei esperar quase 2 meses que eles encomendaram, quase 2 meses para me entregarem. E aí entregaram. E aí eu ouvi muito isso. Né? Pessoas que vinham, a igreja vazia e tudo, vinham dizer assim, pastor, mas se o senhor ficar só cantando cantor cristão domingo de manhã, a igreja vai fechar, vai esvaziar. Né? Pastor, eu não gosto muito. Aliás, quando alguém vier me dizer que não gosta, eu dizer, que legal que você não gosta, nunca foi para você. E aí o pessoal dizia Tramontina. Corte rápido. Não, eu gosto de tratar direto com as pessoas. Quem me conhece sabe, eu falo com todo respeito, mas eu falo diretamente o que eu penso. E aí, o que acontece? Se você chegar em Jerezinho, o culto ainda é extremamente tradicional. De manhã a gente só canta cantor cristão. Quando a gente dá uma modernizada, vai pro HCC. Olha. Aí, quando a gente tá radicalmente moderno. Falando em línguas do HCC. É HCC. E é o culto mais cheio que a gente tem. E tem muito jovem. Domingo de manhã, cantor cristão. Cheguei lá, o pessoal da música cantava corinho. Na hora do cantor cristão, ninguém... Pera aí, a banda tem que tocar o cantor cristão. Se não toca o cantor cristão, não toca de noite nos outros corinhos. O pessoal vai cantar o cantor cristão, todo mundo. Eu sei que tinha um negócio, né? Mas esses irmãozinhos já morreu quase todos que faziam isso. Então, a banda tem que cantar o cantor cristão. A gente tem que botar todo... Aliás, uma coisa maravilhosa, uma ideia, né? Coloca as cadeirinhas no púlpito, deixa a banda lá. Ninguém... Nunca mais deu sede nem vontade de ir no banheiro no pessoal da música depois que eles sentaram lá em cima comigo. Então a gente... Tudo isso para dizer o seguinte. Não é a música que faz a igreja crescer. Não é o pastor que faz a igreja crescer. É o poder do evangelho. É o Espírito Santo de Deus. Então, o culto enche não porque a música é legal. Mas o culto enche porque o Espírito está trazendo as pessoas. É o Espírito que move as pessoas para a igreja. Então, esse não acreditar no evangelho também é uma descrença no poder do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus manda a igreja pregar, ela não manda a igreja pregar no poder da tecnologia. Sim. Mas ele manda a igreja pregar no poder do Espírito. Você vê um êxodo de algumas igrejas, mas você também vê um movimento de uma busca de igrejas que pregam o evangelho, palavra. O povo está com sede. Amigos, nós vamos finalizar.
Mas eu quero aqui para fechar então dizer para vocês aí que estão conectados, eu não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, volte para sua igreja, volte para a comunhão, volte a cooperar, né? Volte ali. Eu sei que talvez você diga, não, pastor, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo, né? Eu fico ouvindo resenha aqui de casa, eu também ouço o culto. Não. Se você quiser vir por resenha assistir a gravação, você não tá vendo, mas aqui no estúdio tem pessoas assistindo. Eu vou chamar você para vir aqui para assistir. Venha para volte para sua igreja, vai servir ao Senhor em comunidade, em comunhão, né? A igreja é de fato a união de pessoas diversas que vivem em união, né? É a diversidade em união. Você é parte dessa igreja. Só a não ser que você de fato não possa, mas venha para a igreja. E aqui nós já vimos que a igreja também precisa fazer seus concertos, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Pastor Leandro, finalizamos, infelizmente, né? Na próxima viagem para Salvador, você já vem já agendado para cá, tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, Redson. Essa de casa aqui é nosso sócio. Graças a Deus eu tenho esse presente aí de Deus. Obrigado pela participação de vocês e vocês que acompanharam até agora, que comentaram. Você já se inscreveu? Ok? Compartilhe e nos ajude a divulgar esse conteúdo, esse canal, para que mais pessoas possam assistir, irmãos. Nós precisamos de vocês. Eu quero aqui agradecer de coração àqueles que já estão aí. Nós temos uma meta até janeiro aí, para ver se a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. E você vai participar disso, né? Falando em membresia, eu quero convocar aqui, viu, pastor Leandro, pastor Rezo, cuidado aí. Seja membro do Resenha da Fé. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima terça-feira. Obrigado vocês. Façam uma boa viagem de retorno. Pastor Rezo, você é de casa. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima.